Produzido pelo Departamento de Comunicação do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, direto do estúdio Vito Gianotti, entra agora no ar o programa Em Movimento. Olá, muito boa noite a você que acompanha as redes sociais do sindicato. Agora são 18h05, eu sou Rodrigo Correia e apresento agora o programa Em Movimento, esse espaço em que a gente discute os principais assuntos que mexem com a vida dos trabalhadores. E você sabe, para ficar melhor, esse programa depende da sua participação. Envie seus comentários, suas contribuições através do campo de comentários. E nós estamos guardando aí isolamento em relação a essa grave pandemia do coronavírus. Por isso, esse programa, como tem sido feito nas últimas edições, está sendo realizado aqui da minha casa, assim como nossos convidados de hoje, que daqui a pouco vou apresentar, estão cada um na sua residência, no seu escritório, para evitar aglomerações e contatos nesse momento tão grave em que nós estamos atravessando. E agora são 18h06 e uma noite fria em São José dos Campos, são 16 graus, o frio realmente parece que chegou realmente, e nós temos que, nesse momento, ter ainda mais cuidado para evitar aí a proliferação do coronavírus nessa época de mais frio, em que nós temos a propensão de fechar as janelas, as portas, e é ideal então que nós deixemos sempre os ambientes bem ventilados para que nós possamos minorar aí as possibilidades do contágio do coronavírus. Mas antes de nós apresentarmos os nossos convidados, vamos aqui colocar a tela com o nosso tema de hoje. Tá aí? Nós vamos hoje discutir a situação do país e os desafios para a classe trabalhadora. Para isso, nós vamos ter dois convidados. Teremos a participação de Emanuel Melato, ele que é dirigente sindical da Central Intersindical Instrumento de Luta. Também teremos a participação de Luiz Carlos Prates, o Mancha, ele que é dirigente sindical da CSP Com Lutas. Bom, vamos então começar nosso bate-papo de hoje, ressaltando que é importante que você participe, envie sua contribuição. E nós vamos começar então indo para Campinas, onde eu vou falar agora com o dirigente sindical da Intersindical, Emanuel Melato. Tudo bem, Emanuel? Me escuta claramente? Boa noite. Boa noite, estou escutando perfeitamente. Teremos também a presença, como anunciado, do Luiz Carlos Prates, Mancha. Mancha, me ouve? Tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Tá aí, Mancha. Boa noite, seja bem-vindo. Eu quero começar, então, essa nossa conversa nessa noite de hoje, pegando um assunto bem quente aí. O presidente Bolsonaro, hoje, ele foi a pé, né? Saiu do Palácio do Planalto, foi a pé até o Supremo Tribunal Federal com um grupo de empresários para fazer uma pressão naquilo que a mídia tem divulgado, fazer uma pressão contra o isolamento social. Ele foi lá junto com esses empresários, teve uma reunião com o ministro-presidente do Supremo, Dias Toffoli, e nessa reunião, que não estava marcada, foi de improviso, até gerou algum desconforto no Dias Toffoli e no Supremo, segundo consta aqui no noticiário. Mas o que tem aí é que, novamente, o presidente tem feito uma gestão para afrouxar esse isolamento social e no momento em que o país vive uma crise muito violenta, crise de várias camadas, além da própria crise que a pandemia traz, uma crise sanitária gravíssima, a crise econômica, que é bom dizer, já existia bem antes do coronavírus, a crise política que está acontecendo aí por conta das posturas do presidente. Mas eu queria iniciar falando com o Mané Melato,
para ele avaliar um pouco desse momento que o Brasil está vivendo, essa conjuntura com o presidente Bolsonaro aí entrando em choque violento com as instituições e, ao mesmo tempo, mantendo o seu discurso, fazendo aí a sua pregação contra o isolamento social, que até hoje, segundo a OMS, é a única forma eficaz de evitar aí a proliferação do coronavírus. Então, Emanuel Melato, deixo com você então essa primeira pergunta para você analisar um pouco dessa situação que o Brasil está vivendo e esse mergulho na crise política e institucional que nós temos presenciado. Bom, boa noite, Mancha, boa noite, Rodrigo. Primeiro, acho que é importante que fique claro que a crise econômica que a gente está vivendo, ela foi aprofundada pelo coronavírus, mas ela não começa com o coronavírus. Todas as análises já indicavam que o capitalismo estava entrando em mais uma de suas crises e só conseguiram adiá-la em função de que na crise de 2008, 2009, eles transformaram o que eram de dívidas privadas em dívidas públicas e jogaram trilhões de dólares, trilhões de reais para salvar as grandes empresas, os grandes bancos. Então, essa situação já estava colocada antes do coronavírus. Como outras crises foram conhecidas como crise imobiliária, crise disso, crise daquilo, essa vai ser conhecida na história como a crise do coronavírus, mas a gente sabendo que, na realidade, o coronavírus entra como um agravante nessa situação. Se a gente pegar os Estados Unidos hoje, já são... Desliga, é porque tá um som aí de cachorro. Vamos, só para garantir a fala do Mané. Tá mudo? Então, Mané, por favor, pode continuar. Perdão. Então, se você for colocar hoje, nos Estados Unidos, já são mais de 33 milhões de trabalhadores que entraram com o pedido de seguro-desemprego pós o início da pandemia. Isso não é só a pandemia, isso é uma situação que já estava colocada e os empresários se aproveitam desse momento para colocar toda a reação no sentido de manter suas taxas de lucro. Se a gente vir para o Brasil, também não é diferente. Aqui a gente estava capengando economicamente desde a crise de 2008, assim como alguns outros países pelo mundo, e agora a perspectiva é de uma crise econômica gigantesca, do tipo que ninguém da nossa geração viveu, talvez aqueles que estavam vivos em 29. Então vai ser uma crise gigantesca, onde com certeza o capital vai tentar de todas as maneiras reduzir os direitos e salários dos trabalhadores para poder manter suas taxas de lucro. O que nós vimos hoje em Brasília é mais um descaso, porque, na realidade, se pegar historicamente no nosso país, a gente chama o período de 64 a 85, alguns, para mim, até 88, de ditadura militar, porém era uma ditadura cívico-militar com apoio dos grandes empresários que garantiram altíssimas taxas de lucro naquele período que chamaram de milagre econômico. Então, ao mesmo tempo que a gente assistiu hoje essa pressão em cima do STF para ver se consegue acabar com o isolamento social, e como você bem disse, a OMS já colocou que é a única maneira que nós temos de tentar evitar as mortes. Agora, aqueles que têm dinheiro tentam evitar de outras formas. É só a gente ver que essa semana, em Manaus, onde é uma situação de colapso total da rede pública de saúde, as empresas na Zona Franca de Manaus estão colocando 50 mil trabalhadores de volta para o trabalho, e você vê, ao mesmo tempo, as empresas que têm UTI aérea fazendo contrato com as multinacionais que estão lá instaladas para transportar, eventualmente, alguns de seus executivos para São Paulo ou para Brasília, já que em Manaus não tem mais vagas em UTI. E essas UTI, elas custam de 120 a 200 mil, dependendo do local que vai. E segundo as empresas de UTI aérea, aumentaram drasticamente no último período aqueles empresários que se utilizam disso para fugir do colapso em Manaus. Para os trabalhadores, é a morte certa, já que está colapsado. E assim como aqui no Brasil, quem mais sofre, quem mais morre, são trabalhadores nas periferias. Se a gente for para os Estados Unidos, tudo é colocado lá também, que quem mais morre são os negros e latinos. Isso porque são os setores mais pobres da sociedade lá também.
Então, é uma situação que nós vamos ter que se preparar para uma consequência gravíssima dessa crise, até porque, recentemente, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, aprovaram a MP da carteira verde e amarela, que não tem nada a ver com o coronavírus. Na realidade, são os empresários, o governo, o Estado capitalista, se preparando para, quando tiver uma retomada, retomar com a situação dos trabalhadores de condições de trabalho, de direitos e salários piores do que hoje. Então, temos que fazer um enfrentamento agora para garantir o isolamento. Tudo bem que nós estamos fragilizados, porque não conseguimos ter contato diretamente com os trabalhadores como nós estamos acostumados, mas se preparar que no pós-pandemia vão ser necessárias grandes lutas se a gente quiser manter os mínimos de direitos que nós temos hoje. Perfeito, obrigado, Mané. Agora eu quero falar com o Luiz Carlos Prates, o Mancha, dirigente da CSP com Lutas. Mancha, te faço a mesma questão. O presidente Bolsonaro foi hoje ao STF reclamar das medidas de isolamento social, no momento em que o país ultrapassa aí as 8 mil mortes. Mancha, o que você acha dessa postura do presidente e dessa crise que nós estamos vivendo, que tem várias camadas, como eu disse no começo, inclusive muito flagrante, essa crise entre as instituições da República? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Mané. Boa noite a todos que estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento. Há cerca de um mês atrás, ou um pouco mais de um mês, os empresários, como o dono da Madeiro, o dono da Van, disseram que não valia a pena parar a economia por causa de 7 mil mortes. Passou um determinado tempo, e o que nós estamos vendo é que já superou a expectativa geral que tinha, no caso, este empresário, de mortes no coronavírus. A gente assiste o Brasil sendo, neste momento, pelos especialistas, o foco da coronavírus. Ou seja, o local onde está com maior incidência a doença, seja com o número de notificações e crescendo o número de mortos. Isto está dizendo, não eu, acho que não o Mané, está dizendo os especialistas, está dizendo a OMS, está dizendo todos aqueles que estão mais inteirados com os dados sobre o processo de pandemia que está passando nesse momento o mundo todo. A gente assiste, como já foi dito, a situação como em Manaus, onde já ultrapassou o colapso na saúde, e outros lugares se aproximando dessa situação, como Rio de Janeiro, como São Paulo. E a expectativa, segundo os especialistas, para o próximo período, para os próximos 15 ou 20 dias, é que exista um crescimento maior e que o Brasil vai ser o foco dessa pandemia a nível mundial. Frente a essa situação, onde os poderes do país deveriam estar, no mínimo, preocupados com a vida dos trabalhadores, a gente vê esse movimento indecente do governo Bolsonaro, genocida, junto com os empresários, um setor do empresariado, dizendo que o principal agora é voltar a economia a funcionar. Eles estão se preocupando muito pouco com a vida do nosso povo, a vida dos trabalhadores e a vida da população. Então, essa situação é absolutamente inconcebível. Mostra que nós temos à frente do nosso país um governo que é incapaz de atender às necessidades elementares da sociedade nesse momento, que é defender a vida. Um governo que é um obstáculo à defesa da vida, e o foi desde o primeiro momento. Desde que quando lá atrás disse que era uma gripezinha, desde que quando veio com toda a sua tropa dos Estados Unidos, infectada com coronavírus, desde que promoveu manifestações em defesa da volta da ditadura, em aglomerações, e continua fazendo isso até hoje, desde que quando incentiva a população a sair de casa
se dizendo defensor dos empregos e, ao mesmo tempo, não toma nenhuma medida para proibir as empresas de demitirem. E as empresas continuam demitindo e os trabalhadores continuam em processo de suspensão de contrato de trabalho, e uma grande parte da população não tem como ficar em casa porque não tem dinheiro para comer, e eles votaram no Congresso Nacional R$600, que já é muito pouco e não chega no bolso do trabalhador. E, portanto, cria um movimento para poder voltar a trabalhar, que significa levar a população ao genocídio, à morte. Os especialistas, inclusive, dizem, se mantivesse a política do Bolsonaro, que é essa tal política de deixar todo mundo se contaminar, nós chegaríamos a 1 milhão de mortos no Brasil. Então, é isso que nós estamos vivendo, e isso não é à toa. É porque esse sistema e esses empresários, eles estão preocupados com os seus negócios. E uma coisa que está ficando claro, sem os trabalhadores, sem produzir as indústrias, o país não tem riqueza. Então, os trabalhadores são essenciais, eles não estão preocupados com quem está desempregado, com quem não tem uma renda. Eles estão preocupados que as máquinas estão paradas, e com as máquinas paradas, eles não têm como aumentar a sua margem de exploração, não tem como aumentar a mais-valia. Por isso, essa atitude de hoje dos empresários, ela tem que ser repudiada, ela é repugnante, porque ela cria na população esse sentimento, ou essa coisa que o mais importante é a economia, e que o pior já teria passado, quando é exatamente o oposto. Infelizmente, o pior está por vir, e nós temos que defender a vida, e defender a vida significa ampliar a quarentena, porque isso aqui sequer é uma quarentena. É uma quarentena, como dizem aí, uma quarentena meia boca, porque os trabalhadores, o povo não tem nem condições de ficar em casa, porque não tem o que comer, porque não tem condições sanitárias, porque a vida na periferia não permite fazer uma quarentena, inclusive, e porque os governantes também não estão preocupados com isso. Então, portanto, a tarefa que está colocada para o nosso povo é colocar para fora esse governo Bolsonaro, porque ele é um empecilho à defesa da nossa vida. Então, eu queria fazer essas considerações para a gente abrir esse debate. Perfeito, obrigado, Mancha. Agora são 18h22, nós estamos ao vivo nesse programa Em Movimento, discutindo aí a situação do país e a necessidade de lutas por parte da classe trabalhadora. Bom, eu quero ler alguns comentários aqui, participações que chegam aqui no campo de comentários do Facebook. Eu estou aqui vendo os comentários. O Eduardo Gabriel, o nosso amigo Bob, coloca aqui algumas informações importantes. O número de casos positivos pode ser 16 vezes maior devido à subnotificação. Isso é algo que tem ocorrido, que tem sido noticiado, que nós não estamos testando o contágio pelo coronavírus, então o número é muito maior do que tem sido divulgado aí pelos órgãos do governo. Também aqui um comentário do Edmir da Silva, coloca 50% dos trabalhadores do país ganham até um salário mínimo. O que o governo está doando aos bancos e o que o BNDES vai socorrer, o dinheiro que o BNDES vai socorrer às empresas, daria para manter os trabalhadores em isolamento no mínimo por 8 meses. E está aqui também o Edmir colocando a sua contribuição. Envie o seu comentário, sua pergunta. Daqui a pouco tem pergunta por Mancha em relação aqui à postura do prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute. Mas agora, eu sei que o Manamelato, ele mencionou aí as medidas que o governo tem feito na contramão aí de assegurar os direitos dos trabalhadores. O Mancha também falou sobre esse auxílio emergencial, que é insuficiente, mas eu quero pegar inicialmente nesse assunto mesmo. O governo aprovou esse valor e o que nós temos assistido, e eu começo com você novamente, Manamelato, o governo ele aprovou esse valor do auxílio emergencial, R$600, mas o que nós temos assistido
né, estupefatos, é uma aglomeração tremenda, é uma desorganização, as pessoas sendo obrigadas a amargarem aí dias nas filas da Caixa, sendo humilhadas para receber esse valor que já é insuficiente e ainda correndo um risco, um grave risco de ser contagiado pelo coronavírus, e o governo não sei se por algo já premeditado, não facilita para que os trabalhadores tenham acesso a esse benefício. Queria que você comentasse um pouco, Marmelato, sobre essa questão desse benefício emergencial e da situação de penúria que têm vivido os trabalhadores que dependem dessa renda emergencial. Tá, vamos lá, Rodrigo. Primeiro, é importante a gente lembrar que esse auxílio emergencial, inicialmente, foi discutido pelos movimentos sociais, pelas centrais sindicais, e reivindicando isso do governo. Inicialmente, o governo Bolsonaro queria passar R$ 200 para os trabalhadores que estão nessa situação. Uma pressão muito grande e tal, acabou se aprovando no Congresso R$ 600. Agora, toda essa movimentação do Bolsonaro, no sentido de centralizar todo o pagamento disso nas agências da Caixa Econômica, ele tem dois viés. O primeiro é um que já foi comentado. Ele atrasa a chegada desse dinheiro e gera uma pressão pelo fim do isolamento. O segundo é um objetivo eleitoral, para dizer que tudo é porque podia ter feito de outras maneiras, porque as prefeituras em todo o país, com todo o sistema de corrupção que nós sabemos que existe, mas tem seus órgãos de assistência social que poderiam rapidamente indicar quais são as pessoas que diariamente estão necessitando de auxílio, seja de cesta básica ou outra questão. Por uma questão de dizer que é o governo federal que não tem mais ninguém envolvido, também por uma questão eleitoral, ele centraliza na Caixa Econômica, e o que nós temos assistido em todo o país são filas gigantescas de trabalhadores que não conseguem acessar. Além disso, são mais de 13 milhões e 500 mil que entraram com pedido e até agora não foi liberado. Então, o que significa o quê? Tem um clamor de setores da sociedade, da elite econômica no Brasil, dizendo: nossa, como pode ser tanta gente assim que não tem dinheiro para comer? E não tem. Essas pessoas que estavam praticamente invisíveis são trabalhadores que estão desempregados já há muito tempo e que vivem na informalidade, e que, de repente, a gente descobre que não são 30 milhões, passa de 80 milhões de trabalhadores que podem necessitar de um auxílio emergencial de R$ 600 para continuar sobrevivendo. Então, como já foi dito pelo Mancha, esse é um governo genocida e que é necessário, com todas as dificuldades que nós temos de distanciamento nesse momento, trabalhar pelo fim desse governo, porque a existência desse governo já significa que, provavelmente, a quantidade de mortes em nosso país vai ser maior do que em outros países. Nós não temos por que esperar que seja diferente aqui a questão do desemprego. Se nos Estados Unidos, do início da pandemia para cá, são 33 milhões que pediram seguro-desemprego, a retomada pós-pandemia, que é o que está preocupando esses empresários que foram para Brasília hoje, pouco se lixando a quantidade de trabalhadores que vão morrer, pegando o ônibus lotado, pegando o metrô, pegando toda essa situação, isso para eles não interessa. É colocar as máquinas em movimento para tentar manter seus lucros, e se tiver lotado os hospitais em São Paulo, eu pego uma UTI aérea e viajo para onde tiver alguma vaga. É bom a gente ver também, o atual ministro da Saúde está dizendo que não dá para pedir as vagas que estão nas UTIs dos hospitais privados, que o governo teria que negociar, não pode ser simplesmente tomar as vagas das UTIs privadas. Isso é exatamente para garantir que aqueles que têm dinheiro possam sobreviver com o tratamento adequado e os mais pobres vão morrer nas filas ou da Caixa Econômica atrás de R$600, ou nas filas, como no caso do Rio de Janeiro já, que tem milhares esperando a fila para pegar uma vaga de um leito hospitalar. Então, não dá para a gente imaginar que a crise no Brasil de desemprego será diferente do que em outros locais. E também temos que imaginar que, no pós-pandemia, como a crise do capital atinge o mundo todo, esses caras vão discutir aonde produzir. Aí vai interessar
as questões geopolíticas, vai interessar as questões econômicas, vai interessar os acordos comerciais que possam existir, e provavelmente os países como o nosso, que já estão na periferia do sistema, são os que mais vão sofrer com um aumento do desemprego e uma demora ainda maior para a retomada. Nesse aspecto, é que é necessário que nós, trabalhadores, que estamos em sindicatos, que estamos nas centrais sindicais, que estamos nas organizações populares, desde já, mesmo com toda a dificuldade, temos que começar a orientar e se preparar para grandes lutas que virão necessariamente para fazer um enfrentamento contra a miséria que vai estar colocada, aprofundada no nosso país. Obrigado, Mané. Mancha, agora queria que você também ponderasse, falasse sobre essa crise, esse colapso que também está ocorrendo aí para os trabalhadores acessarem esse auxílio emergencial. Na verdade, está havendo uma verdadeira humilhação, né? Humilhação aos trabalhadores para poder pegar esse auxílio emergencial, que, como eu já disse, ele é muito pouco. Inclusive, o Bolsonaro queria dar 200, as centrais sindicais tiveram a coragem de pedir 500. Olha só, e no final saiu 600. Agora, eu queria ver algum desses daí sobreviver com R$600. Não dá para sobreviver com R$600, não dá para alimentar uma família com R$600. E, no entanto, o governo, além disso, ele dificulta totalmente a que as pessoas façam isso. Então, as pessoas são obrigadas a ir para a fila da Caixa Econômica Federal de madrugada, se humilhar, outros têm que pagar pessoas para poder receber, e entra no site e não consegue, dá sempre aí que tem que aguardar, está em análise, está com análise. Então, essa que é a situação, porque já faz mais de 40 dias que o governo enrola e não paga. Então, milhões estão ainda em análise. Isso é uma verdadeira aberração contra os trabalhadores. Por outro lado, também demonstra o grau de desigualdade social que existe no país. Porque o governo diz que está assustado com os invisíveis, mas se ele desse uma olhada no anuário do ILAESE do ano de 2019, ele vai ver que tem 77 milhões de pessoas, entre os empregados informais, que não têm carteira de trabalho, que não têm renda, que não seja uma renda esporádica, entre os desempregados e todo esse setor que é precarizado. São 77 milhões, e são esses 77 milhões que para o governo até esse momento era invisível. E aí são essas pessoas que estão agora nessa fila, assim como já existia a fila virtual das pessoas que não conseguiram se aposentar, agora estão na fila da Caixa Econômica Federal. E demonstra esse grau de desigualdade, porque as pessoas não têm trabalho num sistema que é baseado na exploração capitalista. Então, o direito ao trabalho, o direito de ser explorado, vamos dizer assim, é um mínimo. Então, nós podemos até chegar à conclusão, nós, metalúrgicos, aqueles que estão com a carteira assinada, que nós ainda somos minoria, porque a grande parte do nosso povo não tem o trabalho. E mostra o quanto esse regime, esse sistema capitalista, ele é desumano. Ele é desumano porque não oferece às pessoas a possibilidade de trabalhar. E essa pandemia está demonstrando isso, porque durante muito tempo se propagou que era bom viver sem patrão, não no sentido de fazer uma revolução, não no sentido de os trabalhadores tomarem para si a produção, de construir uma nova sociedade, no sentido de ser empreendedor, de você sozinho, você, por mérito seu, nessa sociedade, você poderia se desenvolver. E o que acontece agora? Exatamente, essas pessoas que acreditaram no empreendedorismo estão arruinadas, porque o governo não dá a ela a condição de se manter em quarentena. Por isso, alguns setores ficam desesperados, dizendo que tem que trabalhar. Mas como que as pessoas vão sair para trabalhar? Vão sair para vender as coisas se não tem o que comprar, se as pessoas não têm dinheiro, se não tem nada, que essa sociedade, nesse momento, está paralisada por uma pandemia que coloca em risco a vida nossa, coloca em risco a vida dos trabalhadores. Por isso que eu entendo que
os pequenos proprietários, os donos dos bares, o dono dos pequenos negócios tem que ser subsidiado pelo governo. O governo teria que dar, e eu estou vendo que tem reclamação, só lendo nos jornais, você vê reclamação que o dinheiro não chega nas pequenas indústrias, não chega nos pequenos comerciantes, não chega no pessoal que está mais próximo à população. Esse dinheiro está chegando para os grandes bancos, porque foi 1,2 trilhões os bancos. E esse dinheiro chega para as grandes empresas. O setor automobilístico, por exemplo, está dizendo que eles vão precisar, para voltar a trabalhar, quando voltar a trabalhar, de 40 bilhões, que vai sair da onde? Dos cofres públicos, dinheiro do povo, para dar para as grandes empresas. Então, demonstra claramente essa situação de desespero, por um lado, da população, que não tem como manter a quarentena se não tiver a sustentação financeira, e os patrões que correm de pires na mão para exigir que os seus negócios não paralisem. Por isso que eles querem dinheiro, dizem que não tem liquidez e querem dinheiro para poder manter a sua margem de lucro. Então, essa grande contradição da sociedade capitalista que está posta a todo momento nesse momento. E nós temos que exigir quarentena geral, nós não podemos capitular frente a essa situação. É necessário paralisar as fábricas, é necessário se defender. E as grandes centrais sindicais deveriam estar colocando essa discussão e não preocupados em fazer um 1º de maio junto com Fernando Henrique, junto com Lula, junto com Witzel, junto com Dória, junto com Maia, que nos dias posteriores a receber esse convite foram e atacaram os trabalhadores com medidas provisórias, votação no Congresso Nacional, que ataca ainda mais o direito dos trabalhadores. Então, portanto, eu acho que essa situação expõe claramente essa situação de crise, expõe claramente que a luta contra o coronavírus não é uma luta que é para levar todo mundo e toda a sociedade. O que faz essas empresas, inclusive esses movimentos de solidariedade que eles chamam, é uma verdadeira demagogia contra o povo trabalhador. Porque a coronavírus tem uma característica no Brasil, tem uma característica nos países coloniais ou semicoloniais, que é atacar fundamentalmente o povo pobre, que não tem como lavar a mão muitas vezes, que não tem condições sanitárias, e também o povo negro. Os negros, apesar de ser, em alguns lugares, como nos Estados Unidos, minoria da população, estão na maioria entre os mortos. Aqui já somos a maioria da população, então também está entre a maioria dos mortos. 62% dos negros têm, ou melhor, os negros têm 62% mais possibilidade de vir a óbito com o coronavírus. Então, desnuda essa situação de classe, e essa situação de classe tem que ser enfrentada com a união da classe trabalhadora para se defender da vida nesse primeiro momento e para depois reconstruir, num segundo momento, não o sistema capitalista, não a volta ao trabalho na normalidade, sendo atacado todos os seus direitos, mas construir nesse movimento uma alternativa socialista, porque essa sociedade, do jeito que está, vai levar o mundo a mais e mais pandemias e mais caos. Obrigado, Mancha. Agora são 18h37, estamos com o programa Em Movimento hoje, discutindo a situação do país e os desafios para a classe trabalhadora. Estamos contando com a participação do Luiz Carlos Prates, o Mancha, da CSP com Lutas, e de Emanuel Melato, da Intersindical Central Instrumento de Luta. Eu queria ler também alguns comentários aqui, participações do pessoal que está acompanhando. O João Arruda deseja boa noite a mim e aos convidados. Obrigado a você também, João Arruda, pela sua participação e sempre pela sua audiência. Renata Oliveira comenta: qualquer mãe ou pai de família sabe que com 600 reais é humanamente impossível sobreviver. Está aqui a Renata Oliveira, obrigado pela sua participação. Aqui o José Carlos de Lima coloca fora Bolsonaro, Mourão e Guedes. Freitas Júnior também dá boa noite e também conclama aí pelo fora Bolsonaro e Mourão. Eu queria agora inverter, primeiro Mancha agora responder. Mancha, nós estamos assistindo aí cada vez mais o presidente Bolsonaro atacando os outros poderes
participando de manifestações com caráter golpista, antidemocráticas, inclusive sendo alvo de inquérito no Supremo, ele que manda jornalistas calarem a boca, ele que tem se recusado a cumprir até determinações judiciais, como aquela que solicitou que ele apresentasse o exame do coronavírus que ele foi submetido, e também a própria gravação da reunião em que ele teria dito ao então ministro Sérgio Moro que ele deveria trocar o coordenador da PF no Rio de Janeiro. Enfim, nós temos assistido isso desde do início do governo Bolsonaro, e agora essa situação está se agravando cada vez mais. Eu pergunto a você, Mancha, inicialmente, qual que é a avaliação com relação ao que tenta e qual que é o objetivo do Bolsonaro em relação a isso? Nós temos o risco, a depender do Bolsonaro, de vivermos novamente os períodos sombrios da ditadura, regime de exceção, o Congresso no fechado. Qual a sua avaliação sobre essa postura do presidente Bolsonaro e qual é a saída para os trabalhadores? Olha só, Rodrigo, acho que é muito boa essa pergunta e que ela nos remete a gente dar uma buscada lá atrás de como que surgiu o Bolsonaro, né? E como ele se transformou, num primeiro momento, numa alternativa eleitoral de setores do grande empresariado, que não tinha ele como a principal referência, e como depois ele se colocou no governo. Porque o Bolsonaro foi parte de no momento e foi eleito como um voto castigo no PT, né? O governo do PT, durante todos esses últimos 12 anos, foi responsável por colocar o país, ou manter o país na rota do neoliberalismo, com diferença, hoje, obviamente, do governo Bolsonaro, porque todos os governos eles podem ter algumas diferenças, como tem diferença do governo do Fernando Henrique, mas manteve no país o grau de exploração dos trabalhadores. Ou seja, não houve durante os 12 anos de governo, 14 anos do governo do PT, medidas estruturais que combatessem o sistema capitalista e que fossem medidas estruturais a favor da classe trabalhadora, como, por exemplo, uma medida simples, como reduzir a jornada de trabalho. Sequer isso aconteceu no governo do PT. E, ao mesmo tempo, se envolve com corrupção. E, ao mesmo tempo que se envolve com corrupção, aplica sobre os trabalhadores os planos econômicos desejados pelos grandes capitalistas, e, no final, o governo da Dilma, inclusive com as medidas provisórias que afetavam o seguro-desemprego, que afetava o recebimento do PIS e tal, que levou a um deslocamento de massa dos setores do operariado, do proletariado, do governo. Então, por exemplo, entre os metalúrgicos, infelizmente, a maioria votou no governo do Bolsonaro. Por quê? Porque ficou desiludido com o PT, a desilusão com o PT é justa, mas teve como solução o governo do Bolsonaro. E o governo do Bolsonaro, desde o seu primeiro momento, abertamente, ele se coloca como antissistema, mas se ele é antissistema, simplesmente não no sistema de exploração, no qual ele quer manter e aprofundar esse sistema de exploração, mas porque quer colocar no país uma ditadura. E isso, o governo, desde o começo, ele, apesar daqueles que votaram nele, pode não ter isso como bandeira, mas ele simplesmente sempre disse isso do governo. E isso é o projeto pessoal do Bolsonaro, é o projeto político do seu grupo que está hoje no poder, junto com esse bando de miliciano. Então, isso sempre existiu. Com o decorrer do tempo, ele pode exercitar isso porque, na verdade, ele quer acabar. Ele é um governo que elogiou os militares, que elogiou a tortura, e que, se depender dele, ele quer acabar com a liberdade democrática e impor uma ditadura onde ele vai mandar junto com os capitalistas, junto com as grandes empresas. Isso é o projeto do governo Bolsonaro. E, para isso, só que para implementar isso, ele tem que modificar a correlação de força no país, ele tem que derrotar a classe trabalhadora. E ele vem trabalhando no intento de derrotar a classe trabalhadora. No primeiro momento, pela intimidação, depois tentando quebrar os sindicatos financeiramente, e pode chegar um momento que vai um enfrentamento direto com a classe trabalhadora, cada vez mais aumentando o grau de criminalização e tal.
Agora, normalmente os poderes, eles não são independentes, né? Essa história de que é independência do poder também não existe. Existem os setores da classe dominante que eles brigam entre si porque têm determinados interesses distintos, mas eles concordam que tem que manter o sistema capitalista, que tem que manter a Constituição no sentido de manter a propriedade privada. Então, cada um fica aí peleando ou brigando pelos seus negócios. Então, o governo Bolsonaro vem fazendo isso. Agora, nós não podemos... Ao mesmo tempo, é um governo que vem se enfraquecendo. Ele vem se enfraquecendo. É um governo que, mais rápido que outros governos, vem perdendo base de apoio. Cada vez mais tem menos pessoas que estão apoiando o governo. As últimas pesquisas estão dizendo que ele tem ainda 23% que diz que é ótimo ou bom, mas esse setor está diminuindo cada vez mais. E ele está acenando com um setor minoritário, que é um setor mais ideológico, um setor minoritário que acha que tem que ir para a pancadaria mesmo, tal, que é esse pessoal que está fazendo esse movimento aí da carreata da morte, com essa situação negacionista e tal. Então, existe isso, existe essa ameaça. Então, nós dizemos, o governo é um governo frágil, mas é um governo perigoso, porque tem esse objetivo estratégico, que coloca no lugar, em ponto destacado do governo, quase uma grande parte dos seus ministérios militares e tal, mas que vem vivendo, nesse período anterior agora, um processo de isolamento também, isolamento do governo, porque ele é obrigado a negociar com o Congresso, é obrigado a negociar com o Supremo, é obrigado a negociar com todo mundo, e agora está negociando com o Centrão, que ele dizia que nunca ia fazer, que não ia dar cargo e tal. Para quê? Para se defender, de uma possibilidade do impeachment. Então, isso. E nos últimos 15 dias, o governo tem ficado mais isolado, porque alguns que davam algum apoio popular ao governo, como era o caso do Mandetta, que apesar de ser um safado, dava esse apoio popular, tal, foi demitido, tá? Por causa da sua política negacionista, da política negacionista do Bolsonaro em relação à pandemia. Depois veio o Moro, que também dava um suporte popular e também saiu atirando, ou seja, a briga no andar de cima está uma briga forte e o governo está isolado. Agora, ao invés dele recuar, não, ele procura, mesmo sendo isolado, ele procura atacar, que é a manifestação que ele fez no último domingo, que cá entre nós reuniu muito pouca gente, e inclusive se aglomerando e desafiando, assim, de uma certa maneira, a situação de pandemia que nós vimos, que nós estamos assistindo. Infelizmente, a gente ainda não tem um amplo movimento, porque nós vivemos uma situação de pandemia para derrubar esse governo, e também porque os partidos de oposição, e particularmente também os partidos de oposição burguesa, eles não estão, nesse momento, interessados em derrubar o Bolsonaro e sequer levar adiante um processo de impeachment. Então é necessário que a classe trabalhadora ela se organize de maneira independente para poder botar fim a esse governo e, ao mesmo tempo, também se juntar, fazer unidade de ação com todos aqueles que estiverem dispostos a enfrentar um possível retrocesso que o governo queira impor no país, atacando as liberdades democráticas. Para defender a liberdade democrática, nós podemos fazer movimentos de unidade de ação com todos que estiverem dispostos, mas os trabalhadores têm que manter a sua autonomia, a sua independência e lutar por uma estratégia socialista na atual situação do país. Agora são 18h48, nós estamos ao vivo com o programa Em Movimento e agora eu volto a Campinas para falar com o Mané Melato a mesma questão em relação a essa postura do presidente que não para de fazer ode à ditadura militar, de fazer aí pronunciamentos atacando as outras instituições, menos porque ataca, mas porque ele quer ter o poder nas mãos dele e isso tem se demonstrado. Então, eu pergunto a você também, Mané Melato, a sua posição sobre esse ímpeto do presidente, quais seriam os riscos para o país, né, com esses pendores antidemocráticos e também a saída que você enxerga que deve ser tomada pelos trabalhadores? Bom, vamos lá. Bom, primeiro que, em que pese a questão de que na ditadura fechou-se o Congresso e outros
O problema concreto é que, durante a ditadura, quem mais sofreu foram os trabalhadores, principalmente as organizações populares. Se a gente pegar, durante a ditadura militar, perto de 1.300 sindicatos sofreram intervenção com as suas diretorias afastadas e colocados nos sindicatos interventores dóceis à ditadura militar. Quando o Bolsonaro começa essa discussão, e temos que ter clareza que ele pensa exatamente isso, em um setor ainda minoritário, mas que também pede intervenção militar, com essa questão de apologia à tortura e tal, ele está discutindo exatamente que os movimentos sociais, os sindicatos, teriam que parar com as lutas que fizeram nos últimos séculos para a gente garantir os direitos que nós temos hoje. Que ele tem interesse nisso é real, que uma parte da elite econômica no Brasil também tem interesse, é real, até porque nós vivemos num país que ainda é um dos mais desiguais do mundo, em que pese que nós temos passado por 14 anos de governo do PT, 2 mandatos do Lula, um mandato e meio da Dilma, e mesmo assim, como já foi dito pelo Mancha, nem coisas mínimas, como a redução da jornada para 40 horas semanais, foi estabelecida. E não se trata de fazer revolução, nem absolutamente nada. Coisas pequenas que sinalizariam alguma coisa no sentido de favorecer os trabalhadores e favorecer a diminuição da desigualdade em nosso país. É bom lembrar também que parte das coisas que constam das propostas que saem desses governos no sentido da reforma trabalhista, reforma previdenciária, isso antes da pandemia, já faziam parte do programa de governo dos governos petistas e com apoio de algumas centrais sindicais, inclusive. Então, não é novidade o que eles estão fazendo. E a diferença é que ele, antes da pandemia, botou a reforma da Previdência, a reforma trabalhista ainda no governo Temer, com propostas que surgiram, inclusive, dentro das centrais sindicais. Então, nós vivemos uma situação onde nós vamos ter que se preparar, porque, como já foi dito aqui pelo companheiro Mancha, uma coisa é a independência dos trabalhadores em relação ao governo e aos patrões. Por isso que, no 1º de maio, nós rompemos com as centrais sindicais, quando ela juntou com amplos setores da burguesia, inclusive com aqueles que votaram reforma trabalhista, votaram reforma da Previdência, e o próprio STF, que reconhece medida provisória, que tenta deixar os trabalhadores negociando diretamente com os empresários, como se fosse possível uma relação sem uma organização por trás e uma negociação que fosse minimamente vantajosa. Então, nós temos, e aí é bom a gente ficar claro, eu sei que a maioria das pessoas sabem isso, mas pode ser que nem todo mundo fique atento a isso, que quando a gente fala o governo fora Bolsonaro, nós estamos falando o Bolsonaro e as pessoas entendem que o problema é só o executivo. Mas o Estado capitalista, ele é formado pelo executivo, legislativo e judiciário, e eles podem ter uma diferença ou outra entre eles na questão dos costumes, na questão agora se tem mais isolamento ou menos isolamento social por conta da pandemia, mas no geral, no total, todos eles têm acordo e têm que sacanear ainda mais os direitos dos trabalhadores para aumentar suas taxas de lucro e tentar sair da crise que eles mesmos criaram. Uma outra questão que é real, que tem caído o apoio a esse governo, e infelizmente uma parte de nossa classe votou nesse governo, não porque queria intervenção militar e tal, tem a ver tudo com governos anteriores, com corrupção, com uma série de questões. Uma parte de nossa classe que votou já se arrependeu. Mas ainda nós temos uma quantidade grande de pessoas que acham que esse governo está correto no caminho que ele está levando, e cada vez mais que ele fica enfraquecido, ele fica mais perigoso. Porque, na realidade, quando ele manda jornalista calar a boca, quando ele incentiva ataque, como aconteceu com os trabalhadores e enfermeiros no 1º de maio, quando ele incentiva ataques que aconteceram no Rio Grande do Sul contra pessoas que estavam na rua com uma camisa vermelha. Na realidade, ele está incentivando a criação de grupos fascistas, que são grupos fascistas que nós temos que discutir, que quanto mais fraco ele fica, mais perigoso ficam essas pessoas. Não é o fato dele mandar jornalista calar a boca. O problema nosso vai ser o guarda de quarteirão, o guarda belo que está na esquina, e aqueles que acham que esse é o caminho. Aqueles que fizeram a arminha na mão, um grande número dessas pessoas milicianos vão ser
a base de apoio na rua dessas pessoas para tentar acabar com as organizações populares e acabar com os sindicatos. Não é à toa que ele tentou, de todas as maneiras, destruir os sindicatos. Mas ele não quer destruir os sindicatos que são pelegos, sindicatos que são dóceis ao capitalismo. Ele quer exatamente destruir os sindicatos que continuam organizando a luta. É óbvio que não dá para atacar só metalúrgicos que lutam e não atacar os que não lutam. Ele tem que atacar todos os sindicatos. E ao atacar todos os sindicatos, ele consegue ter alguma divisão na sua base. Mas o objetivo principal deles é acabar com todos os movimentos sociais. Golpe militar nesse momento, eu não diria que é impossível, porque ele tem uma vontade dele de fazer isso. O problema é que, conjunturalmente também, ele não vai mais longe, que hoje, no mundo inteiro, ainda não está na perspectiva de ter golpes militares, a não ser que isso aconteça no futuro, como aconteceu no pré-64, quando tinha a Guerra Fria, tinha uma série de outras questões. Então, golpes militares hoje, mesmo para os militares, eles têm que pensar muito bem, não porque não queiram, eles têm que pensar por conta das consequências econômicas que isso teria dentro da discussão do mercado de comércio global e todo o restante. Obrigado, Mané Melato, aí participando, respondendo as questões do nosso programa. Mais alguns comentários aqui, antes de nós partirmos para o encerramento do programa. O Eduardo Gabriel novamente se manifesta e coloca aqui: se puder comentar sobre a visita ao presidente do Curió, torturador nefasto da ditadura. Realmente, o presidente recebeu na segunda-feira o tenente-coronel reformado do Exército, Sebastião Curió Rodrigues de Moura, de 85 anos, um dos militares responsáveis pela repressão assassina à guerrilha do Araguaia, durante a ditadura militar. Então, está aqui o Bob colocando também essa questão e também criticando aqui o governador João Dória, que tem feito aí um contraponto ao presidente Bolsonaro com relação, sobretudo, ao isolamento social. O Dória é a favor, a princípio, por mais que as empresas metalúrgicas, as indústrias, ele não tenha pedido para fechar as portas, mas ele tem feito esse contraponto, mas na cartilha, na parte econômica, ele reza da mesma cartilha do Bolsonaro, e ele põe aqui: Dória despejou sem tetos em Piracicaba, no meio da pandemia, para você ver aí o coração dessa gente, no caso do governador do estado de São Paulo, João Dória. Bom, nós estamos já indo para o encerramento do nosso programa, e eu queria dar então uns minutinhos inicialmente para o Emanuel Melato, que é da Intersindical, fazer então uso da palavra para fazer as suas considerações finais e falar de algum assunto que possa não ter sido abordado nesse programa. Então, com você, Emanuel Melato. Não, acho que foi muito bom o companheiro ter lembrado da questão da visita do Curió ao presidente, e ele faz isso exatamente para fazer uma provocação, porque ele já teve o brilhante Ustra e todos os outros, porque ele sempre defendeu a tortura. Então, se dependesse do Bolsonaro sem nenhum contrapeso hoje, ele já teria implantado a ditadura, e a tortura e a morte correria solta em nosso país. E foi bom também o companheiro ter falado do Dória, porque, como eu estava dizendo, eles têm algumas diferenças entre eles nas questões dos costumes e agora nessa questão do isolamento ou não. Mas, na questão geral, eles têm a mesma política, que é sacanear com os direitos dos trabalhadores. A gente pode lembrar também o outro governador, o Pitts, no Rio de Janeiro, que ele também defendeu que tem que atirar na cabecinha. E ele está falando de atirar na cabecinha de trabalhadores em favela e tal, com o argumento de que são grandes traficantes, mas atira na cabecinha. E ele também não tem nenhuma diferença com relação à questão econômica e vai aplicar da mesma maneira como o Dória aplica, como o Bolsonaro aplica. Então, nós temos que tomar um certo cuidado também, porque, às vezes, por conta do isolamento, de estar numa posição parecida, dá a impressão de que tem gente que está do nosso lado e não está. Muito pelo contrário. Eles são iguais ou piores do que o Bolsonaro. Então, eu agradeço o convite para poder participar, e eu acho que essa forma de conversa é uma forma que nós vamos ter por um tempo, até porque, ao mesmo tempo que os empresários estão pedindo o fim do isolamento,
a previsão do próprio ministro da Saúde, que é o novo, depois que caiu o Mandetta, é de que pode ser que seja necessário um lockdown, que é muito mais do que o isolamento, para poder enfrentar isso, e com uma previsão de que essa pandemia, o pico dela, chega final de junho, começo de julho. Então, como já disse o Mancha lá e no início, nós não estamos ainda no pico do corpo, nós só começamos a caminhar e muito provavelmente a coisa vai piorar e muito, infelizmente, para nós trabalhadores. E cada vez que colapse qualquer sistema de saúde, são os mais pobres que vão estar na fila morrendo. Então, garantir ainda e fazer um enfrentamento para garantir o isolamento social continua sendo o caminho, ao mesmo tempo que a gente tem que se preparar nos locais de trabalho, de moradia, de estudo, ainda que converse por telefone, por WhatsApp, por videoconferência, se preparar para pós-pandemia as grandes lutas que necessariamente teremos que fazer. Então, queria agradecer, então, o Mané Melato pela participação aqui em nosso programa. Volte sempre, Mané. É muito bom aí ter a sua participação. E agora, fala para o Mancha, então. Converso com o Mancha, Luiz Carlos Prates, o Mancha, ele que é dirigente, membro da coordenação nacional da CSP com Lutas, tem para fazer as suas considerações finais. Mancha. Agradecer também aí, mais uma vez, o programa em movimento. Eu faço minhas palavras do Mané em relação ao Curió e a todas as vezes que o Bolsonaro tem flertado aí com a ditadura, com a tortura e com a volta ao regime militar. A gente que já viveu isso, os trabalhadores que já viveram isso, eu em particular, o Mané também, que enfrentamos o regime militar, que fomos demitidos de empresas, fomos presos durante o regime militar, sabemos o que é um regime nessas circunstâncias, né? E então repudiar aí essas atitudes do Bolsonaro que vem flertando com a possibilidade de do regime militar e cada atitude que ele tomar deve ser enfrentada de maneira dura, em unidade de ação com todos aqueles que estão dispostos a isso. Agora, uma coisa é a vontade que ele tem, é um governo perigoso, porque dentro do governo tem muito militares, mas outra coisa é o que pode fazer, né? Eu diria hoje, se a gente tivesse algum grau de medição das coisas, o Bolsonaro está mais próximo do impeachment do que ele conseguir dar um golpe militar. Eu também compartilho aí com as preocupações que foram postas tanto pelo Edmir, pelo Bob, pelo Arruda, essa situação, por exemplo, particular de São José e do estado de São Paulo, do Dória, porque o Felipe, o Ramute aqui, o Felício Ramute, ele só apareceu para fazer o quê? Ele só apareceu para dizer que o povo precisava trabalhar, que tinha que voltar a trabalhar, numa alegação que a cidade de São José teria uma situação sob controle, o que é absolutamente um absurdo, porque sim, em São José a pandemia ainda não atingiu de maneira mais forte, foi porque exatamente a ação sindical e a ação da classe operária, dos trabalhadores, foi inicial aos governos. Porque foi os sindicatos metalúrgicos que começou a paralisar a GM, forçou a parada da GM, forçou a parada da Embraer, forçou a parada de mais de 80% do setor metalúrgico. Foram os outros sindicatos que forçaram também a parada dos seus setores. Então, os trabalhadores, por exemplo, da GM já estão parados há 45 dias, né? 45 dias, primeiro com licença remunerada, depois férias coletivas, depois entrou os acordos, enfim. E uma grande parte, porque não foi a ação do governo que fez isso, não foi porque o Ramute falou que tinha que parar, não falou nada disso, e tampouco o Dória. O Dória também defende uma quarentena, mas é uma quarentena meia boca, mas desde o começo também disse que as empresas não precisavam parar, porque as empresas seriam trabalho essencial, porque a economia é essencial para o país. Ele falou isso desde o primeiro momento. Hoje nós tivemos uma reunião da CSP com Lutas, da Executiva Nacional, por videoconferência, e nós tivemos a participação de uma companheira Nara da França. E ela estava falando aí qual que é a situação lá hoje, né? Inclusive, como é que foi essa quarentena, como é que está sendo a quarentena, que não é uma quarentena, está tudo parado.
Está tudo parado, as pessoas não saem na rua para fazer nada. Se sair na rua, tem que falar o porquê. Isso aqui nunca houve no Brasil. Nunca houve no Brasil, pelas condições que existem, porque eles não permitem que os trabalhadores fiquem em casa, porque não dão as condições para fazer, e porque, de uma forma ou de outra, sempre eles queriam que a economia, de alguma forma andasse. Por isso que a tarefa que nós temos de manter a quarentena geral é uma tarefa fundamental em tudo quanto é lugar, e o Felício aqui não ajuda em nada, ao contrário, ele simplesmente defende aí que os trabalhadores se lasquem, né? Que a saúde está em último lugar, e é melhor para ele construir essa enseada aí do que jogar dinheiro para dar cesta básica para os trabalhadores, para dar mais saúde, para dar mais leito para os hospitais, para dar mais respiradores. Essa tarefa vai caber à classe operária e aos trabalhadores. Eles só dão de recursos para eles. Então, eu queria aí despedir mais uma vez, dizendo que nós temos que continuar nessa batalha, tem que ficar em casa, defender a quarentena geral, exigir que os governos dê os recursos para fazer essa quarentena geral, exigir a estatização do sistema de saúde, acabar e ter uma fila única de leito e estatizar os hospitais particulares para que eles possam atender a todos a população trabalhadora brasileira e não apenas aqueles mais ricos. Então, essa tarefa que está posta também, repudiar esses acordos que foram feitos agora, essas propostas que foram aprovadas no Congresso Nacional nos dias de ontem, aí em relação ao funcionalismo, congelando os salários. Eles congelam o salário dos funcionários e dão trilhões aos bancos. E a próxima batalha que nós temos que também chamar aí os deputados, denunciar o deputado, é a MP 936. Nós queremos que proíba as demissões, que garanta estabilidade no emprego e os trabalhadores tenham renda integral. Parabéns aí aos metalúrgicos, parabéns ao programa Em Movimento, parabéns, Rodrigo, aí pela sua condição, parabéns, Mané, pela sua participação. Esperamos a gente vir construindo junto uma alternativa socialista e revolucionária para o nosso país. Muito obrigado, Luiz Carlos Prates, o Mancha, dirigente nacional da CSP com Lutas, que participou do nosso programa de hoje, assim como Emanuel Melato, dirigente da Intersindical Instrumento de Luta. Agora são 19h06, nós estamos chegando ao final do nosso programa Em Movimento. É sempre bom agradecer a sua participação, os seus comentários e sempre dizer para você curtir as redes sociais do sindicato. Nós fizemos essa transmissão ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram do sindicato. Nessas redes do sindicato, adicione a conta do sindicato e também ative as notificações para você sempre ficar por dentro das notícias relativas à categoria e à classe trabalhadora como um todo. Nós vamos encerrando por aqui o nosso programa, agradecendo pela sua audiência e voltaremos na próxima quinta-feira com mais um programa Em Movimento. Boa noite e até lá.